Esse primeiro livro, sensacional, Rádio e Pânico, sobre a transmissão radiofônica do Guerra dos Mundos, vale a pena, já tem 2 livros, o Rádio Pânico e o Rádio Pânico 2, 75 anos depois, e o primeiro livro foi 60 anos depois. Tá aqui o livro, o Rádio Pânico. Vocês devem saber, a gente já teve acho que 2 lives aqui que já tratamos do assunto, inclusive colocando aqui no ar a transmissão original, né, da Rádio CBS, em 30 de outubro de 1938, a adaptação do livro do H.G. Wells, Guerra dos Mundos, que ele causou pânico, né? Ele transformou aquilo em jornalismo, como se fosse links ao vivo do radiojornalismo da Rádio CBS, onde supostamente teria caído um meteorito em Grover's Mill, New Jersey, tá? Só que não era um meteorito, para lá foi a Guarda Nacional e um astrônomo e mais um repórter, Carl Phillips, da Rádio CBS, no link ao vivo, e vem saindo do suposto meteorito aranhas mecânicas marcianas. Na verdade, não era uma nave de vanguarda do início da invasão dos marcianos à Terra, e começa a destruir tudo. O repórter Carl Phillips morre ao vivo, o horror, o terror total que criou 6 milhões de pessoas estavam ali naquela noite conectados ali, ouvindo a rádio CBS. Noite de Halloween, 1938, causou uma onda de pânico em quase toda a costa leste dos Estados Unidos e chegando quase no Canadá. O pânico que foi instaurado, né? Milhares de pessoas correndo nas ruas, prejuízos financeiros, inclusive de vidas, gente que se atirou de prédio em Nova York, achando que já era o fim do mundo, já ia se acabar. Esse livro é interessante, é uma coletânea de autores tentando explicar, né, o que ocorreu, as várias visões, e principalmente por que não ocorreu aqui no Brasil, por que ocorreu nos Estados Unidos. Nesse momento, a rádio aqui no Brasil, em 1938, claro que não estava tão desenvolvido quanto lá nos Estados Unidos, mas já estava num estágio avançado. Não digo tecnicamente, mas culturalmente o rádio já estava participando do cotidiano da população aqui no Brasil. Tá? Então, aqui são diversos autores. Então, a primeira parte do livro é uma abordagem técnica. Então, vamos discutir tecnicamente zap perceptivo, zoom auditivo, como trabalhou o silêncio, que foi uma coisa muito importante. Tá? Quando a gente exibiu aqui nessa live os áudios originais, né, a gente traduziu para a gente acompanhar a narração, como a questão do silêncio, alguns segundos de silêncio, assim, para deixar a imaginação do ouvinte, assim, e para as alturas, imaginando o que estava acontecendo, o que lembra no cinema o campo contra plano, né? Campo e contracampo, né? Em que você olha a pessoa, a câmera enquadra na pessoa assustada, gritando em pânico, olhando para alguma coisa que não é mostrada, que está no contracampo. Então, esse silêncio visual, vamos dizer assim, atiça a imaginação da pessoa. Quer dizer, você fica imaginando o que é o monstro pela cara de assustado que a pessoa, pelo olhar da pessoa, né? Pelo olho arregalado, pelo tamanho do olho arregalado, você calcula o tamanho do monstro para o qual ele está olhando. Tá? É interessante, umas passagens deliciosas, assim. A certa altura aqui, o diretor de cinema, vamos ver se eu acho aqui, onde é que estão os lugares marcados aqui? Produção, os lugares marcados. 2 coisas assim para tentar. O diretor de cinema, aqui, o Peter Bogdanovich, né, tipo A Última Sessão de Cinema, Essa Pequena é uma Parada, de 72, ele era um fã do Orson Welles. Tá? E ele fez uma dissertação sobre o cinema do Orson Welles, tá? Em 1960, para o Museu de Arte Moderna de Nova York, ele fez uma dissertação que chamou a atenção do Orson Welles, que levaria ele a telefonar para o Peter Bogdanovich
a fazer entrevistas com ele. Então, essa série de entrevistas foram gravadas com ele, que virou um material assim preciosíssimo. Tem uma passagem aqui, como o trabalho dele como prestidigitador, ele foi mágico também. É fantástico a trajetória dos caras nessa época. Ele passou, ele, além de músico, desenhista e de trabalhar com arte, e de representar, né, em peças de teatro, desde cedo, ele cultivou o talento de prestidigitação, shows de magia, coisa de mágico. É bem coisa do teatro vaudeville, né, coisa do início do século XX. Um multi-instrumentista, né, multi-talentoso, isso aos 23 anos que ele dirigiu o Mercury Theatre, esse estrago todo. Ele faz esse depoimento ao Peter Bogdanovich. Ele fala o seguinte: como os seus conhecimentos de mágica contribuíram para essa transmissão radiofônica aí que causou esse pânico todo. Ele fala o seguinte: falando nisso, a mágica é dirigida quase que exclusivamente aos homens, sabia? Para eles, para os homens, é uma volta aos tempos de menino, à infância. Não tem nada a ver com as mulheres. As mulheres odeiam mágica, ficam irritadas, não gostam de ser enganadas. As mulheres não gostam de ser enganadas. E os homens, sim. Olha só. E o grande lance é conquistar as mulheres, provocando os interesses delas por outras coisas que não seja o truque. Olha só, coaching de... Mulher detesta não saber como a coisa é feita. Para elas, é só um truque. Já os homens adoram não saber como é feito. Essa é a diferença essencial entre os sexos. Esse conhecimento empírico do Orson Welles, isso com 23 anos, tá? Levam a esse sucesso dessa transmissão. É claro que muito se argumentou, porque naquele momento o rádio estava se expandindo e tirando os anúncios dos grandes jornais. Os grandes jornais, é muito parecido com o que está ocorrendo hoje, entre a internet e a televisão. Vide aí o projeto de lei, né, da Globo. A Globo quer abocanhar parte da verba publicitária do YouTube. Nesse momento estava acontecendo exatamente isso. Tá? Muito dessa crise que foi produzida pela transmissão radiofônica da Guerra dos Mundos serviu de munição para os grandes jornais para combater o rádio. Aí eles entraram num acordo porque o rádio usava material informativo dos jornais. É uma situação análoga que está ocorrendo hoje. A crítica era essa. Então, simplesmente limitou-se os radiojornais a 10 minutos. 10 minutos no dia e 10 minutos à noite. Apenas isso. Aí algumas rádios começaram a criar agências de notícias próprias para distribuir no mercado de rádio, para quebrar a dependência com os jornalões, dos grandes jornais. Né? Não é à toa que o Orson Welles foi fazer o Cidadão Kane, que é uma crítica a William Hearst. Né? Então, mostrou bem esse conflito que havia entre o rádio e os jornais. E o que é mais assim delicioso ainda, mostra uma experiência que foi tentada aqui no Brasil. Tá? A Rádio USP, tá? Tentou fazer uma experiência parecida, descrita aqui. Isso foi quando? Em 1985. Tá? No dia 4 de dezembro de 1985, entre 20 horas e 21 horas, ou seja, à noite, o mesmo horário da Guerra dos Mundos. Só que dessa vez não eram marcianos. Era o seguinte... era transmitido ao vivo pela Rádio USP, um deslizamento de uma parte da Serra do Mar, um deslizamento gigantesco. Era um problema que estava ocorrendo devido à poluição ali do Parque Industrial e Químico de Cubatão, petroquímico.
estavam destruindo ali as árvores, né, que dão sustentação àquelas encostas. Então, estava vindo abaixo um desmoronamento gigantesco que ia parar na Cosipa, iria destruir a Cosipa, a Companhia Siderúrgica Nacional, a Cosipa, a Companhia Siderúrgica Paulista, né, que ia provocar vazamentos de gases perigosos. E ainda podia atingir também a refinaria, ia tudo pelos ares, a Baixada Santista inteira ia pelos ares. E ainda gases venenosos, tal. E aí fala aqui, não fiquem em suas casas, abandonem a cidade, fujam do gás venenoso, peguem carros, barcos, navios, o que puderem. Essa advertência foi feita à população da Baixada Santista. Em voz grave, sob acordes angustiantes da música Mr. Gomes, do grupo americano Weather Report, após o meu... Enfim, vai informando que as instalações da Cosipa e os depósitos da Union Carbide, em Cubatão, haviam sido soterrados anteontem à noite. Ia vazar gás venenoso para todo lado, ia matar todo mundo na Baixada Santista. Então, claro, não aconteceu nada, porque é a natureza do rádio, né? Ele fala que hoje tem a característica da portabilidade. Já ali em 1985, o rádio, naquele momento, em 1938, as pessoas ficavam lá sentadas, famílias inteiras em volta do rádio. Né? O tempo. Isso favoreceria o boca a boca, enquanto hoje a recepção é individualizada, no seu carro, em casa, rádio portátil, a transistorização do rádio, a relação é outra. Só que resultou em que essa experiência da Rádio USP? Demissões, o fim dos programas, naquele momento de programas de rádio ao vivo, tudo deveria ser gravado, pré-gravado, para passar pela autocensura interna da Rádio USP, e quase o Ministério das Telecomunicações suspendeu a concessão de rádio para a Rádio USP. Tipo, cortar o prefixo da Rádio USP e tirar do ar. Né? Por causa do... E é interessante, esse livro aqui tem essa versão brasileira da Guerra dos Mundos, aqui em CD, que vem junto com o livro, versão brasileira, né? Feita pela Associação de Artistas da Era de Ouro do Rádio de Pernambuco. Uma equipe de Pernambuco fez, é bem interessante. E para a gente terminar aqui, claro, vamos entrar aqui com quem?